Oi, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre três casos, né? O caso do Marcelo Madureira, do Eduardo Moreira e do David Duke. Três coisas aí envolvendo as eleições e depois eu vou fazer também outros vídeos refletindo sobre as eleições. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira na Filosofia Popular eu converso com vocês sobre filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. E vamos caso a caso, né? O Marcelo Madureira, que é o mais recente. O Marcelo Madureira é um ex-Caceta e Planeta, comediante, muitas pessoas eu acho que conhecem ele. E eu não concordo muito em política com ele, não. E ele, inclusive, para quem acompanha ele nos últimos 2 anos na Jovem Pan, sabe que ele é um antipetista ferrenho e uma pessoa que você poderia classificar do ponto de vista político como um liberal. Na economia, nos costumes, ele é um liberal. E enquanto ele era um antipetista ferrenho, parece que ele servia para a Jovem Pan. E durante o primeiro turno todo, ele batendo e batendo no PT, e batendo na esquerda, batendo no PDT também, no Ciro Gomes, enfim. Aí a Jovem Pan achava que estava tudo bem. Mas quando chegou no segundo turno, ele e outros artistas assinaram um documento pela democracia contra Jair Bolsonaro. E aí é bom entender, ele é contra Jair Bolsonaro mais ou menos como a revista The Economist, que é liberal, é contra Jair Bolsonaro. Ou seja, para ele não soa bem um capitão com um general como vice chegarem à presidência. Não que ele goste de Haddad, eu acho até que provavelmente ele vai votar nulo. Mas ele assinou esse documento porque ele rejeita o que ele vê como autoritarismo, o que ele vê do ponto de vista simbólico, o que é que o Bolsonaro rejeita. Me parece que foi por isso que ele foi convencido a assinar isso daí. Pois bem, pouco tempo depois dele ter assinado, ele foi o quê? Demitido da Jovem Pan. Então a Jovem Pan já vem demonstrando claramente qual é o seu viés. E isso talvez explique aquele meu vídeo sobre o Vila. Vocês lembram do Vila que batia muito em Bolsonaro? Assim como outros da Jovem Pan batiam muito em Bolsonaro. Mas depois do primeiro turno, né, a Vera, o Andreasa e o próprio Vila mudaram bastante o tom em relação a Bolsonaro. Por quê? Tiveram que... No caso do Andreasa e da Vera já estavam mudando há mais tempo. Mas no caso do Vila, ele teve que mudar porque ou muda ou sai. Não é? Ficou bem evidente isso, né? O caso do Marcelo Madureira demonstra. Já vamos falar sobre Eduardo Moreira. Bem, o Eduardo Moreira é um cara do mercado financeiro e que ele vinha ganhando bastante destaque na internet, no YouTube, denunciando os excessos dos bancos, práticas predatórias, juros e querendo produzir maior educação financeira para a população. Inclusive esse é o foco de suas palestras, de sua atuação aqui no canal do YouTube, enfim, tudo isso. Só que parte do resultado desse posicionamento do Eduardo Moreira é que esse posicionamento soa como um posicionamento crítico ao mercado financeiro e, de certa forma, uma posição de centro-esquerda. Reparem bem, o Eduardo Moreira em nenhum momento colocou uma pauta de tom socialista. Longe, longe, longe disso. O máximo que ele fez foi estar, talvez, de um lado de uma certa social-democracia ou de um liberalismo social. Ou seja, utilizar, limpar o mercado dos excessos, das práticas predatórias e garantir a todos um ponto de partida um pouco mais justo. No máximo isso daí, estourando, com muito esforço, talvez você visse algo nesse sentido do Eduardo Moreira. Mas como ele era coerente, consistente nesse tipo de análise e ele não servia ao papel de bater na esquerda, porque ele fazia, na verdade o papel dele era nem bater na esquerda, nem elogiar a esquerda, mas defender ideias sobre mercado financeiro e os bancos, em que ele era crítico das práticas atuais, ele também não servia. E não ficou lá, ficou pouquíssimo tempo na Jovem Pan. Rapidamente foi demitido e ele fez um vídeo refletindo sobre isso, que ele percebeu claramente que era uma questão de conteúdo dele e chegou a receber ameaças de uma coisa até coordenada e tal, uma coisa horrorosa.
Então temos aí o episódio do Eduardo Moreira, que me parecia uma pessoa que estava tentando fazer uma boa contribuição no YouTube e na rádio, na televisão, trazer um conhecimento e já foi cortado porque não estava dançando conforme a música. Seria a melhor forma de descrever isso daí. E finalmente chegamos ao episódio do David Duke. Bem, quem é o David Duke? É um cara que é um líder lá da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. E ainda existem adeptos disso daí. E ele tinha apoiado o Donald Trump nas primárias e na eleição lá americana, o que não deve vir como surpresa, porque os supremacistas e boa parte dos setores racistas e fascistas norte-americanos se identificaram com a defesa ultranacionalista de Donald Trump. E ele declarou agora uma certa simpatia pelo Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro se assustou e foi lá no Twitter desautorizar ele, dizendo que não aceita a simpatia de supremacistas raciais e que ele devia, por coerência, apoiar a esquerda. Mas o que Jair Bolsonaro não percebe, que boa parte da nossa direita aqui no Brasil não percebe, não sei se por ignorância ou desconhecimento, que não faria o menor sentido o David Duke apoiar a esquerda, porque esse discurso ultranacionalista, o discurso que chama parte dos estrangeiros de escória do mundo, pertence ao Jair Bolsonaro. Quem admira Donald Trump é o Jair Bolsonaro, que diz que o Donald Trump está fazendo um excelente governo. O David Duke também acha, também concorda com você, Jair Bolsonaro. Então vocês podem ter suas diferenças, não estou dizendo que é tudo igual, jamais diria isso, mas tem muito mais identidades do que o David Duke teria com um cara como Haddad, por exemplo, um professor universitário que defende questão de minorias, defende um projeto como Escola Sem Homofobia, que busca ensinar as pessoas a não quererem bater em homossexuais, que é isso, inclusive, que está no programa do PT. A ideia do projeto, no que se refere à homofobia do programa do PT, traduzindo em miúdos, vamos ensinar as pessoas que não se deve hostilizar pessoas que têm orientação sexual diferente. Você pode ter certeza que tanto você, quanto Bolsonaro, quanto David Duke concordam que isso não deve estar na escola, né? Mas Haddad e pessoas do PT e pessoas do campo, vamos chamar assim, progressista democrático, acham que sim, crianças devem ser ensinadas a não hostilizar os homossexuais. Enfim, essa é uma entre muitas divergências que obviamente fazem o David Duke estar muito mais próximo de Bolsonaro do que de Haddad, obviamente. Então, eu não vejo grande surpresa nesse apoio do David Duke, assim como ele apoiou Donald Trump nos Estados Unidos. Então, acho que as novidades em relação à eleição eram essas aí. Agora, sobre as demissões da Jovem Pan, eu acho que eu tenho um último comentário. A Jovem Pan está demonstrando que ela tem um viés absolutamente claro e que só vai trabalhar lá, mais ou menos como na Fox News, né? Só vai trabalhar lá quem disser amém ao seu viés. E eu acho que esse exemplo vai acontecer mais, hein? Se preparem. Cada vez mais os donos dos meios de comunicação vão impor uma visão de mundo aos seus funcionários, repórteres, comentaristas e tudo mais. Isso já acontece com muita clareza na Globo News. E a Globo News que praticamente é uma emissora de uma nota só, pessoas basicamente que defendem uma agenda liberal. Se tem alguém ali da Globo News que defende uma agenda diferente da liberal, eu gostaria que vocês me informassem para eu saber, mas do ponto de vista econômico, me parece absolutamente clara a defesa da agenda liberal pelos membros da Globo News. E esse tipo de coisa está caminhando para se multiplicar. E esses veículos que dizem que são plurais e tal, nós vamos ver um enxugamento dessa suposta pluralidade. Então isso é uma coisa interessante, né? Ah, sim, teve uma pessoa que perguntou aí se Bolsonaro vencer as eleições, se eu vou fechar o canal. Que fique claro, jamais. Para o canal fechar, vão ter que me fechar. Porque eu não vou fechar o canal. Então,
E eu não acredito, num momento inicial, em nenhum tipo de censura, até porque eu acho que Bolsonaro vai fazer um esforço de parecer presidenciável no início. Claro que no momento de crise, as suas tendências autoritárias vão aparecer, a gente sabe disso. Né? Quando as pessoas são apertadas, ficam nervosas, são colocadas contra a parede, aí a sua tendência natural, aquilo que está mais forte e dominante, acaba aparecendo. No momento de tranquilidade, no momento de paz, você pode fingir ser aquilo que você não é, que é o que o Jair Bolsonaro, caso seja eleito, provavelmente vai fazer nos primeiros 6 meses. Agora, se eu enfrentar alguma crise ou alguma coisa assim, existe uma forte possibilidade, embora não a garantia, de que as suas dimensões mais latentes reapareçam. Não é? Então, eu vou manter sim o canal. A luta não termina na eleição, independentemente do resultado da eleição. E nós temos muitas coisas para lutar para frente, inclusive para a divulgação de um pensamento progressista que eu chamo de libertário de esquerda, que é pouco divulgado no YouTube e que eu espero estar dando mais detalhes aí em futuros vídeos e a gente continuar essa conversa. Tá certo? Então, gente, então foi o que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu talvez comece a soltar mais de um vídeo por dia durante a eleição por causa do interesse aumentado na política. Tá certo? Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembrem sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.